Pessoal, esse é aquele vídeo importante de breves comunicações e debates que aconteceram na Câmara dos Deputados e simplesmente uma petista foi desmentida. Olha, logo quando ela estava ali fugindo daquele momento em que acabou soltando algumas mentiras no ar, o Marcon foi ali e deu-lhe uma chapuletada assim daquelas. Foi uma lapada fenomenal. Mas nesse vídeo eu vou trazer uma informação também urgente e importante que saiu há instantes atrás e que pode acabar respingando em um importante deputado da direita, gente. É uma informação grave. Eu vou trazer nesse vídeo, pessoal. Então já chega aqui embaixo deixando o like, que é importante demais, compartilhando muito esse vídeo, porque vai ter debates importantíssimos sobre coisas que vêm acontecendo. E sem enrolação nenhuma, te inscreve no canal e vem pra tela, porque o Debate em Foco, ele tá no ar. Sobre o movimento vergonhoso que o deputado federal Eduardo Bolsonaro vem fazendo nos Estados Unidos, querendo indiciar o ministro Supremo, levando de prato cheio notícias do Brasil, um comportamento de lambe-botas submisso a um presidente americano que não quer discutir a paz, quer discutir o conflito. Um Twitter interessante. Se você invade um prédio público, o STF te deixa preso por 14, 17 anos. Se você invade uma fazenda privada, o STF revoga a reintegração de posse. Dizer aos agricultores capixabas e do Brasil, estamos junto com vocês e não vamos permitir que esses invasores de terra, infelizmente o INCRA do Espírito Santo está totalmente aparelhado por essa cúpula que idolatra um ladrão. Falando aqui em ladrão, o deputado Lindenberg Farias, no seu Twitter, diz que Eduardo Bolsonaro não pode ser presidente da Comissão de Relações Exteriores. Por quê? Porque tem utilizado seu mandato parlamentar para conspirar junto à extrema-direita e ao governo Donald Trump. Quem é você, Lindenberg Faria? Quem é você? Eu te conheço lá de Nova Iguaçu, cara. Quem é você para falar do deputado Eduardo Bolsonaro de conspiração? O que ele está relatando nos Estados Unidos é as arbitrariedades que o ministro Alexandre de Moraes vem cometendo no nosso país. Quer dizer que uma mulher que desenha na estátua lá no STF de batom, perdeu uma neta, tem que ser condenada a mais de 14 anos de prisão? Isso está certo? Quantas pessoas não foram presas? Nós temos lá o pastor Fabiano do Espírito Santo, o vereador Armandinho, a Baiana e tantos outros. Então é um absurdo o que vem acontecendo no país. Quando o ex-presidiário, o descondenado Lula, foi preso, eu vi a presidente do PT pedir ajuda à Jalzira, lá que defende o Hamas, dizendo que ele era um preso político. Ou seja, nós estamos relatando as arbitrariedades. Um dia vai chegar em vocês também, infelizmente. Quanto ao deputado Janones, que foi totalmente, gostaria que ele estivesse aqui, porque é um moleque, com certeza não tomou uma surra quando era pequeno, veio destratar a nossa eterna primeira-dama, Michele Bolsonaro. Eu sei que no gabinete aí do Janones, deve estar ouvindo, eu vou dizer, Janones, você é um moleque, além de moleque, você é um bandido, você vai ter que devolver mais de 130 mil reais para os teus assessores que você roubou. Então você é um moleque que deveria ter tomado uma surra para virar homem. Obrigado, presidente. Hoje nós temos, do lado da esquerda, um réu confesso. Janones confessou a rachadinha. Para que seja executado o acordo de não persecução penal, é necessário, é requisito legal a confissão do crime. Janones confessou, é óbvio, é claro, está escrito no processo. Ele confessou a rachadinha. E o que a Câmara dos Deputados vai fazer sobre isso, presidente? A Câmara vai permitir se desmoralizar, termos um criminoso rachador aqui, votando as matérias que vão influenciar o bem do Brasil? Qual que é o posicionamento da esquerda sobre isso? O que eles vão falar aqui? Subir na tribuna e vão falar o quê? Que são a favor da rachadinha? Que o bandido tem que continuar votando aqui o destino do Brasil? Presidente, nós somos terminantemente contra a continuidade do mandato do Janones. Bandido, confesso, tem que ser caçado. Essa é a providência que o PL vai tomar contra o Janones. Eu quero saber quem é que vai subir daquele lado lá da tribuna para defender bandido rachador. Me parece óbvio que qualquer pessoa, e isso inclui deputado, deputada, senadores, senadoras e parlamentares, qualquer pessoa que comete crime, que defende quadrilha, não pode ter passaporte para sair do país e não pode continuar cometendo crimes continuados. É o caso de Eduardo Bolsonaro. Esse tem usado o mandato parlamentar para, junto à extrema-direita,
nos Estados Unidos e junto ao governo Trump, fazer ataques ao judiciário brasileiro, especialmente ao ministro Alexandre de Moraes, a quem ele disse que vai punir, custe o que custar. Fez, inclusive, uma ameaça. O mesmo Eduardo Bolsonaro que disse que ia fechar o Supremo com um cabo e 2 soldados. Também ele tem defendido ações e retaliações dos Estados Unidos contra o Brasil. Eduardo Bolsonaro, Jair Bolsonaro, essa base bolsonarista golpista, sob um manto de falso patriotismo, estão abertamente pedindo intervenção externa, principalmente dos Estados Unidos do Brasil. E o próprio Jair Bolsonaro disse que não tem solução aqui dentro, a solução tem que vir de fora. E ele espera que o exército dos Estados Unidos venha aqui matar brasileiros para poder se apossar do poder no Brasil. Falso patriota. Mas Eduardo Bolsonaro cometeu pelo menos 3 crimes. Um deles de falta de decoro. E a Gleisi Hoffmann, então presidenta do PT, já entrou com ação no Conselho de Ética. O segundo crime, vocês que gostam de falar de punir bandido, é o artigo 359 do Código Penal, que dá a pena de 4 a 8 anos de prisão. Crime contra o interesse nacional. E o segundo, embaraçar as investigações em curso. É a Lei 12.850 de 2013, assinada pelo próprio Jair Bolsonaro. Pena de 3 a 8 anos. Eduardo Bolsonaro quer constranger a justiça. E ele não irá conseguir, porque o prazo para a PGR se posicionar sobre a defesa de Bolsonaro e outros encerra nessa sexta-feira. A partir daí, o Supremo, aceitada a denúncia, ele vai julgar se Bolsonaro se transforma em réu ou não. Transformado em réu, ele vai ser preso, porque a pena que a CPMI fez o cálculo, deputada Jandira, foi de 28 anos de cadeia naquela conta que nós fizemos em relação aos crimes cometidos por Bolsonaro, fora roubo de joias. Ou ele vai preso ou vai fugir. Sobre a fuga, falo daqui a instante, porque tornozeleira resolve isso. E Maquiavel, há 500 anos atrás, cunhou uma frase que nunca esteve tão correta no nosso país. Maquiavel disse: aos amigos os favores, aos inimigos a lei. Semana passada, o aliado de Lula, corrupto, obviamente, chamado André Janones, e quem disse que ele é corrupto foi ele mesmo ao admitir que fez rachadinha em seu gabinete, roubando o dinheiro de seus assessores, fez um acordo de compadre com a justiça brasileira. Um ladrão, deputado que tem que ser caçado, admitiu ter roubado 131 mil reais. E o que a justiça fez? Deu uma multa que nem compadre dá para compadre. Cobrou de volta os 131 mil roubados e cobrou uma multa de pouco mais de 20 mil reais, o que dá um jurinho, desde que os fatos aconteceram, de 0,3%. O mesmo deputado que usa uma camisa contra a anistia com uma frase que eu não posso falar aqui por causa do decoro parlamentar. Não vi parlamentares do PT cobrarem o seu líder nas redes sociais por roubar dinheiro. Obviamente, não vão cobrar porque são compadres. Mas, voltando a Maquiavel, que disse o rigor da lei, para quem não é amigo do rei, nós temos a Débora. A Débora, senhor presidente, mãe de 2 menores de idade, que num dia infeliz saiu de casa com um batom na sua bolsa e escreveu uma frase dita por um ministro do Supremo numa estátua de concreto. A Débora não roubou, a Débora não desviou dinheiro, a Débora não tinha antecedentes criminais. E a Débora, infelizmente, não era afiliada a um partido de esquerda, porque senão, obviamente, estaria em casa, como acontece com todos os baderneiros do MST. A Débora, senhor presidente, mãe de 2 crianças, está presa há 2 anos. 2 anos presa. Não fez absolutamente nada. E aqueles de lá, da tribuna de lá da esquerda, que dizem defender os direitos humanos, que dizem defender as mulheres, que dizem defender as crianças, se calam perante de tantos absurdos vividos hoje no Brasil. Muito discurso, muita espuma, mas o que eles gostam mesmo é de defender uma rachadinha e ladrão. Obrigado, senhor presidente. Presidente, senhores e senhoras, o Brasil já viu de tudo quando se trata de bloco parlamentar, de quem urde, organiza a ação golpista contra a Constituição e a República. Mas ao longo dos últimos dias, aliás, desde a posse de Donald Trump, nós vimos parlamentares nessa casa que passaram a vergonha de ficarem do lado de fora da festa, mas gastaram dinheiro público indo aos Estados Unidos para aquela condição vexatória. Mas o pior é a vergonha de agir contra a nação brasileira.
agir contra a soberania nacional. Fomos obrigados, e eu assino, junto com o líder Lindbergh Farias e com a nossa bancada, representação junto à Procuradoria-Geral da República contra Eduardo Bolsonaro por crime contra a soberania nacional. Esse é o título do crime, mas poderia ser dito sabugice, poderia ser dito viralatismo, poderia ser dito a forma mais abjeta de se colocar diante de uma nação estrangeira como quem serve a outro, não ao Brasil. E pior, agindo contra o ministro Alexandre de Moraes, agindo contra o STF, agindo contra o Parlamento Brasileiro, agindo contra o Brasil. E, aliás, quando age contra o STF, é contra o relator da investigação do ex-presidente, aquele que planejava o assassinato do presidente Lula, do próprio Alexandre de Moraes e do vice-presidente da República. Todas as denúncias apontam para o caminho de um golpismo que é vergonhoso para o Brasil. Agora, o que pode fazer o Congresso Nacional? O que pode fazer a Câmara, além de tudo? A Câmara tem que ter a altivez de não permitir que alguém que age contra a Constituição e a soberania venha se tornar presidente da CREDEM. A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional é da Defesa Nacional. Ela trata, inclusive, da política, de estudos estratégicos e atividade de informação e contra-informação, como colocar pessoas envolvidas na tentativa de golpe contra o Brasil, aqueles que quebraram este palácio, os demais prédios que tentaram rasgar a Constituição, como um deputado que nem poderia ser chamado dessa forma, que não tem altivez, não tem honradez e não tem moral, pode querer arvorar-se presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Pois bem, que a Câmara seja altiva, que a Câmara seja correta, que defenda a Constituição, porque este que será denunciado por crimes contra a nação brasileira, contra a soberania do Brasil, não nos representa, não poderá ser presidente da CREDEM. Muito obrigado. Quanto ao deputado Rodolfo Nogueira, se dirige à tribuna, um minuto, deputado Maurício Marcon. Obrigado, presidente. Só fazer a resposta à colega Maria do Rosário, que se retira do plenário nesse momento de forma covarde, depois de mentir sobre a nossa visita aos Estados Unidos, ao afirmar que foi gasto dinheiro público para ir aos Estados Unidos. Eu quero que ela prove, senhor presidente, porque nós, ao contrário da petezada, não nos escoramos no contribuinte para ir na Venezuela e em Cuba e ir para Paris passear pelo mundo. Todos os deputados, colega Bia, que foram à posse de Donald Trump, pagaram do próprio bolso. Isso está expresso na Câmara dos Deputados, no portal da transparência. Então, como covarde que é, que se retirou desse plenário, que prove o que mentiu naquela tribuna. Eu tenho honra, senhor presidente, nunca vou com dinheiro público passear, como a petezada faz, participar de posse de Maduro. Fui aos Estados Unidos com o meu dinheiro. Subo nessa tribuna aqui com uma triste notícia. O ministro Alexandre de Moraes ontem suspendeu a reintegração de posse da Fazenda Rodeio no Paraná, invadida pelo MST desde 2026. Um ultraje ao direito de propriedade, ao direito constitucional de propriedade que esses produtores por lá tinham. Uma decisão que já tinha sido tomada pela Justiça de reintegração de posse, uma fazenda que foi destruída, depredada pelo movimento terrorista MST, e hoje o Supremo Tribunal Federal, ou seja, ontem o Supremo Tribunal Federal nessa decisão passa pano para bandido na Justiça do Brasil. Eu quero aqui lembrar que a gente está vivendo um momento muito bonito no país. É um momento em que a democracia está sendo defendida. Há pouquinho falavam da Débora na tribuna. De fato, eu não conheço a Débora, mas é possível que ela não tenha roubado, mas Bolsonaro roubou. É possível que ela não tenha desviado joias, mas Bolsonaro desviou. É possível que ela não tenha feito falcatruas, mas Bolsonaro fez. É possível que ela, inclusive, nem tenha tentado o golpe, mas Bolsonaro tentou o golpe. É bem possível que ela não planejou a morte do ministro Alexandre de Moraes, do Lula e do Alckmin, mas Bolsonaro planejou. E por isso a gente está num momento de debate político para dizer, se a gente marchar para a impunidade, se a gente estabelecer o que eles querem, que é anistia, ao invés de eles pedirem inocência e pedem anistia, a gente vai dar um péssimo exemplo para a sociedade brasileira, para a nossa juventude. Portanto, anistia, não. Como não anistiar inocentes acusados de terroristas, acusados de tentativa de golpe de Estado, sem ter um canivete, sem ter um revólver, uma metralhadora, um tanque na rua, sem ter um líder? Que golpe de Estado é esse? Vão procurar em qualquer dicionário do mundo para saber o que é golpe de Estado. É um escárnio, é um deboche da justiça tentar manter presos essas pessoas injustamente julgadas. Como é que vai dizer que são terroristas? Que vergonha! Passaremos vergonha perante o mundo? Então o mínimo do mínimo é libertar esses presos injustamente. Portanto, anistia já!
Bom, pessoal, como vocês puderam ver, os petistas estão malucos, principalmente aí com Eduardo Bolsonaro, que ainda está lá nos Estados Unidos e tá aí com essa ameaça de perder o seu passaporte por conta das denúncias que ele vem fazendo, principalmente do judiciário brasileiro. Acontece que o Eduardo, ele tá prestes a assumir a presidência da Comissão de Relações Exteriores. É uma comissão muito importante que tem ali no Congresso e que foi justamente aí naquela articulação feita com o ex-presidente Bolsonaro e o Hugo Mota. E para que o Eduardo Bolsonaro então fosse o presidente, ele precisa voltar, mas agora corre o risco de perder o seu passaporte. Acontece que nesse meio tempo, nessa loucura toda, o Lula acabou fazendo uma frase em um desses eventos aí, dizendo que ele colocou a Gleisi Hoffmann como uma das ministras dele de governo, por ser uma mulher bonita e poder fazer uma melhor articulação ali dentro das casas, tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado. O que acontece, gente? O deputado federal Gustavo Gayer foi lá e fez alguns tweets, algumas mensagens no X comentando esse assunto, justamente porque essa frase do Lula dizendo que teria colocado uma mulher bonita para articular com outros homens não pegou nada bem. E aqui eu falo para todo mundo, inclusive a Globo News não passou pano pro Lula. E aí, gente, o Gustavo Gayer deu no meio. Olha, ele falou palavras fortíssimas, num tom inclusive dizendo, marcando Lindenberg Farias, vai mesmo aceitar o seu chefe oferecer sua esposa para Hugo Mota e Alcolumbre como um cafetão oferece uma GP? Sua esposa sendo humilhada pelo seu chefe e você vai ficar calado? Em uma outra mensagem que aparentemente foi apagada pelo deputado Gustavo Gayer, ele disse o seguinte: me veio a imagem da Gleisi, Lindenberg Farias e Davi Alcolumbre fazendo um trisal. E com isso, o Davi Alcolumbre acabou então entrando com um processo no Conselho de Ética para cassação do mandato do Gustavo Gayer. Lembrando que o Davi Alcolumbre nada mais é do que o presidente do Senado, para vocês verem o tamanho dessa bronca. Bom, e agora, gente, mais isso, gente, Gustavo Gayer correndo então perigo no Conselho de Ética de ter esse processo, né, andar esse processo para frente aí e acabar então colocando em risco o seu mandato por conta de mensagens, né? Obviamente que as mensagens não pegaram nada bem, mas o fato dele ter marcado o Davi Alcolumbre também nas mensagens foi um negócio assim que deixou a esquerda maluca. E o próprio Davi Alcolumbre, ele comentou o caso hoje, vejam só. Presidente, para e fala, presidente, vai... Mas é isso que eu falei. Eu falei, estão com os advogados analisando a representação sobre a fala do deputado federal em relação ao episódio que envolve um deputado federal, um senador da República e uma ministra de Estado. Obrigada, pessoal. Muito importante. Pode questionar a resolução ou já está tudo pegado? Como vocês puderam ver, o Davi Alcolumbre não só entrou com um processo, já está com seus advogados, como também disse que esse assunto é muito importante. Bom, eu vou acompanhar os próximos capítulos. Gustavo Gayer, que me parece, já se pronunciou dizendo que, né, a intenção dele não foi ofender o Davi Alcolumbre, inclusive foi, né, digamos assim, chamar a atenção pela hipocrisia da esquerda, porque quando o Lula fala um negócio, ninguém fala nada, mas quando é do outro lado, eles caem de pedra, aquela coisa toda. Bom, eu vou trazer com mais detalhes no próximo vídeo, justamente porque esse está muito longo. Eu vou ficando por aqui, gente. Se inscreve, obviamente deixa o like e fica ligado, gente. É um vídeo atrás do outro.